Papo Sebrae. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse espaço criado pelo Sebrae Distrito Federal para levar informação, análise, enfim, mais um canal que o Sebrae do Distrito Federal criou para você, micro e pequeno empreendedor. Meu nome é Estevão Damasio, sou jornalista e hoje eu tenho dois convidados muito especiais. O Valdir Oliveira, que é o superintendente do Sebrae DF, e o César Bergo, que preside o Corecon, Conselho Regional de Economia, também aqui do Distrito Federal. Eu agradeço a presença de ambos, fora dos microfones, até para você saber, né? Eu estava comentando com os dois, como é difícil a gente ficar fazendo previsão, ainda mais nesse período em que vivemos, né, de pandemia. Os cenários são cada vez mais turvos, difíceis de serem analisados, mas eu destaquei para ambos que confio muito, primeiro, na experiência que ambos possuem, e segundo, no poder de observação que eles estão tendo neste momento. Valdir, obrigado por nos atender. Tudo bem? Tudo bem, prazer enorme estar aqui mais uma vez, né, conversando aí com você e com o nosso presidente César Bergo, de um conselho tão representativo e tão importante nesse instante, nesse momento de retomada da nossa economia. César, da mesma forma, agradeço a sua presença. Tudo bem, César? Tudo bem, é uma satisfação também estar com vocês nesse momento de dificuldade, de crise, mas com certeza, com a força do Sebrae, né, que também é uma grande instituição, nós vamos poder vencer muitos das dificuldades que a gente vai estar enfrentando também. É um prazer. Prazer é nosso. Vamos lá, cenários pós-pandemia. Nós frisamos, né, que há uma expectativa para que no dia 3 de maio o comércio seja reaberto no Distrito Federal, pelo menos boa parte dele, segundo um entendimento, uma decisão do governador Ibanez Rocha. Neste cenário, senhores, a gente pode começar falando de relações de trabalho. O tal do home office, eu acho que tende a pegar, né? Nós estamos aqui conversando via home office. Valdir, qual a sua visão com relação a essa nova forma de se relacionar no ambiente de trabalho? O mercado mudou, aliás, a vida mudou, né? Esse momento que a gente está vivendo, ele teve transformações profundas no cotidiano das pessoas, e aí influencia em hábito de consumo, em rotinas, em tudo isso. As pessoas precisam agora estar conectadas com esse novo modelo, com esse novo mercado. Eu estava conversando outro dia, por exemplo, com um executivo de uma rede de hotéis. Esses hotéis, é uma rede de hotel que é um hotel mais de executivo, né, de pessoas que, na verdade, participam de bate e volta, de reuniões muito rápidas, têm que fazer viagens rápidas, e eles estão descobrindo que o modelo de negócio deles ruiu, porque agora as reuniões vão ser assim, como a gente está fazendo, então eles vão ter que repensar o modelo de negócio deles, e eu acho que é um pouco do que a gente vai passar por todos os negócios, por todas as empresas. Agora, este canal e esta forma de relacionamento, eu acho que vai permear as relações de trabalho. Inclusive, Valdir, nas micro e pequenas empresas, nesse segmento que você atua tão bem? Sem dúvida, as micro e pequenas empresas não estão fora desse cenário. O mercado mudou, e se elas não se adaptarem ao novo mercado, aquelas que conseguirem sobreviver da crise vão morrer no novo mercado. Então, a transformação digital ela é necessária, a adaptação a esse novo mercado, a essa nova vida que chegou no mundo, no planeta, hoje, é vital para a sobrevivência das nossas empresas. César, agora a visão do senhor como presidente do Conselho Regional de Economia, relações de trabalho daqui para frente. Há 30 anos atrás, nós tivemos uma história interessante, que foi a empresa de telecomunicações americana, a AT&T, ela acabou quebrando a Panam, porque a Panam ela tinha focado o negócio dela nas reuniões corporativas, então, de repente, passou a ser as videoconferências. Isso há 30 anos atrás. Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação que há 4 anos atrás eu estive uma palestra do Bill Gates. O Bill Gates falou que ia acontecer isso. Muitos não acreditaram, né? Então, esse home office veio para ficar mesmo. Além disso, existe um ganho de mobilidade urbana,
a questão também de lazer. Então, tudo isso acaba, de alguma forma, impactando o mercado de trabalho positivamente. E eu vejo que não tem como voltar atrás. Obviamente, a crise do coronavírus, ele veio a antecipar muitas das ações. Muitas pessoas ainda estavam resistentes em tomar essas atitudes, né? Mas, infelizmente, né, por um lado ruim, eu acho que as relações de trabalho vão mudar e muito. E as pessoas têm que realmente pensar nesse novo tipo de atividade, porque torna mais dinâmico a atividade e é um ganho também de qualidade de vida para muitas pessoas. Então, acho que nós temos que pensar nisso. Agora, obviamente, existe todo um segmento também na prestação de serviço que a gente tem que olhar com carinho, né? Porque você faz o home office, a pessoa que cuida da faxina, a pessoa que cuida do cafezinho, né? Então, tem tudo isso aí que tem que ser feito de uma forma pensada, porque existem muitas empresas, muitos trabalhadores que dependem realmente do trabalho nas empresas, né? Então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, mas que a gente vai ter que ter muito cuidado exatamente por as questões do emprego, né? É interessante, viu, César? Deixa eu voltar a falar com o Valdir, porque eu acho que é inevitável, né? Você ter um setor que possa ganhar mais e um setor que, neste cenário, nessas mudanças de relações, possa perder. Dá para a gente atingir um equilíbrio, Valdir? Certamente o mercado vai encontrar esse equilíbrio. Não é que tudo vai mudar e 100% dos negócios vão mudar. Você vê, Estevão, que hoje nós temos empresas aqui, pequenas empresas no Distrito Federal, de lojas de fotografia que fazem revelação de foto. Rapaz, quem diabo em sã consciência imaginou que alguém ia fazer revelação de foto? Tem. Assim como a gente tem gente que vende LP. Então, o que a gente precisa entender é que quando a gente fala de mercado, a gente fala de massa, movimento de massa. Mas nichos vão continuar e vão permanecer. Né? O presidente César Berga acabou de dizer algumas atividades de serviço que têm dificuldades, que elas não. Como é que você vai limpar a casa à distância? Você precisa estar lá na casa para poder limpar. No entanto, numa live que nós fizemos com a Anatex, que é uma especialista nas redes sociais, como usar as redes sociais para negócio, ela mostrou como a criatividade do brasileiro ela é fantástica e como essa transformação acontece. Uma diarista ficou sem condições de ganhar dinheiro nesse período. Você sabe o que ela fez? Ela começou a fazer lives ensinando as pessoas a limpar a casa. Só que ela fazia, por cada aula, ela fazia com uma área específica da sua casa. Ela ensinando como limpar, como arrumar cada quarto. E aí, ela conseguiu empresas que vendem esses produtos, que foram lá e patrocinaram. Ela começou a ganhar 2.000, a renda dela no mês. 2.000 ela em casa, ensinando as pessoas a limparem suas casas. Então, é essa transformação no mercado que está aí. Toda crise tem oportunidade, mas isso não quer dizer que o mercado mudou 100%. Só que o que era massificado vai se transformar agora em nichos e uma nova massificação vai acontecer e você tem que escolher qual é o caminho que você quer seguir. A vida é feita de escolhas, o mercado é feito de escolhas e decisões, mas o Valdir me deu um gancho, viu, César, para entrar na chamada digitalização. É uma profissional, um exemplo sensacional dado pelo Valdir, uma diarista. Provavelmente ela não tinha pensado até a pandemia se instalar em dar consultorias ou aulas via internet. Eu acho que agora não tem mais jeito, né? Quem não estava no e-commerce entrou, né, César? Não tenha dúvida. Eu tenho um amigo meu que é dono de um restaurante e ele dizia que é um restaurante gourmet. Então a gente teria que ir lá, comer. Hoje, com a crise, ele está vendendo produto congelado, ele está fazendo delivery, ou seja, ele se reinventou. E é isso que vai ter que acontecer com as pessoas, se reinventar. A capacidade de resiliência do ser humano é incrível. Eu acho que na crise as pessoas acabam se esforçando e saindo um pouco do comodismo. E eu vejo isso como forma positiva de crescimento. Obviamente, né, você tem vários fatores que têm que ser levados em consideração, porque é como se aquela história da Bela Adormecida, né? Que picou lá o dedinho dela, vai ficar 100 anos dormindo. Ora,
A gente não pode ficar 100 anos dormindo. Então, eu acredito que a gente vai ficar em torno dos 90, 120 dias, com muita dificuldade. Mas lá no final, vai muita gente sair mais fortalecida, exatamente por isso que o Valdir colocou, porque as pessoas estão se reinventando, né? Eu tenho outro amigo que é dono de uma academia também, e ele acabou fazendo vídeos e está distribuindo para os amigos, né? A gente está fazendo ginástica em casa. Então, eu acho que é coisa incrível, coisa que eu nunca pensava, né? Em estar vendo, e eu estou vendo muita coisa bonita e grandiosa, né? Em função exatamente desse aperto que as pessoas estão vivendo. Obviamente, nós estamos falando do segmento empresarial, né? Agora, existe todo um segmento também que a gente tem que olhar com carinho, e nesse momento, eu acho que a reinventar as atividades, refazer o novo, né? Fazer o novo todo dia, de uma forma diferente, eu acho que isso aí acaba levando a gente a ter uma certa esperança e um certo otimismo. É legal. Valdir, o e-commerce está sendo bem explorado e eu acho muito legal porque o Sebrae ministra palestras, oferece capacitação. Não é de hoje que o Sebrae está apontando como norte para o e-commerce, né? É isso mesmo. A gente vem acompanhando esse debate já tem um tempo, Estevão, sobre esse paralelo do e-commerce e da loja física. A NRF, que é o maior congresso, o maior evento de varejo do mundo, acontece em Nova York, ela vem travando esse debate já há mais de 10 anos. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que o e-commerce não vai acabar com a loja física, mas as lojas físicas passaram por uma transformação, né, que trouxeram o quê? A experiência do cliente para poder ter um diferencial do e-commerce, porque o e-commerce traz comodidade, agilidade e preço, um preço diferenciado. Então, tudo é adaptação de mercado. Agora, nesse momento, este modelo de mercado está saindo muito fortalecido. Você vê que tudo está acontecendo em cima dessa nova tecnologia. Quando a gente pensa no negócio, Estevam, a gente pensa, o presidente César Bergo conhece bem, até porque foi de banco há muito tempo, a gente pensa sempre que tem um modelo de relacionamento e um modelo de negócio. Essa construção do modelo de relacionamento e do modelo de negócio, hoje, ela está sendo feita com base nessa nova tecnologia. Você não imagina agora como é que, de forma massificada, você consegue se relacionar com o cliente se não for nesses canais digitais. E não adianta tu se relacionar com o cliente nesses canais digitais se o teu modelo de negócio, as tuas regras de negócio não estiverem adaptadas a estes canais. Então, quem quiser se massificar neste mercado vai precisar caminhar para a transformação digital. Ô César, algo a acrescentar antes de nós passarmos para o próximo item? Eu queria dizer também, quando o Valdir disse que o presidente César foi de banco, o Valdir também foi muito tempo de banco. O DNA nosso é o mesmo, né? Mas, voltando à questão importante que eu vejo, na economia, quando tem alguém rindo, tem alguém chorando. O dinheiro não desaparece, ele muda de mão, né? Então, se você colocar do lado positivo, né? É só se você tem uma visão positiva do mercado e se colocar nessa nova atividade, você vai sair bem. O empresário não pode sentar e ficar chorando. Ele pode até fazer isso, mas ele pode ter a opção de pegar a crise e transformar numa oportunidade, como o Valdir coloca. Ou seja, no futuro, vão ser os vencedores. E se coloca como vencedor, né? Não é ficar se lamentando. Obviamente, aproveitando a situação, ou seja, as grandes vantagens ou desvantagens, né, que o governo está oferecendo, em termos de crédito, isenção, redução dos impostos, etc. O empresário tem que sentar e fazer os cálculos dele. E olha só, o importante aí, a pessoa manter os bons funcionários. Isso é fundamental, manter bons funcionários, porque depois, quando retomarmos o crescimento, não vai ser fácil achar boas pessoas, não. Então, investir nas pessoas, na qualificação, nesse momento, é fundamental. E o Sebrae ele tem ajudado muito nisso. É boa, viu, Valdir? Mesmo, eu acho que mais do que nunca, o fato de muitas pessoas estarem em casa nesse momento, elas não devam baixar a guarda, não. Elas devam procurar a requalificação, né, Valdir? A gente tem dado, Estevão, 4 conselhos importantes para os nossos empreendedores nesse momento de crise, agora, para esse momento que a gente está vivendo. O primeiro grande recado que a gente dá a eles é renegociar. Então, essa palavra mágica, ela é uma palavra que tem que permear
a mente dele quando ele olhar para os seus custos fixos. Ele tem que olhar para os custos fixos, cortar aquilo que é gordura e renegociar os seus contratos. Evitar demitir, como disse o presidente César Bergo, porque quando você demite, você tem um impacto na sua folha, ou tem um impacto no seu caixa de imediato por conta das indenizações, e pode ser que daqui a 3 meses você tenha que contratar de novo esse mesmo profissional que já está qualificado. Então, se puder, evite demitir. Segundo conselho, foco no time. É muito importante você manter agora o time, a equipe unida. A equipe precisa entender que todos estão no mesmo barco. Portanto, o empresário ele tem que ter agora muita transparência na sua condução para que tenha credibilidade para manter a equipe unida. O terceiro conselho é conectividade com o cliente. Esse é fundamental. Você não pode perder a conectividade com o cliente, mesmo você tendo baixado a porta do seu estabelecimento. Se você não está nos meios digitais, ligue para o seu cliente, ligue, converse com eles, mas não perca essa conectividade, porque é isso que vai fazer você se reajustar, se readaptar e voltar na sua relação com esse cliente. E o último conselho que a gente dá é crédito. Se você entendeu que o seu custo fixo ficou do tamanho que você vai ter que suportar durante 3 meses, 4 meses, você tem que buscar crédito. Então, aquele empresário que não ligou ainda para o seu gerente para fazer a atualização do seu cadastro, faça isso de forma imediata, porque sem cadastro atualizado, não tem subsídio, não tem crédito que chegue nele. Então, uma recomendação importante é que ele procure o seu gerente de imediato para que ele possa fazer a sua atualização cadastral. Essa renegociação é muito importante. As próprias instituições financeiras, elas têm tomado iniciativa muitas vezes e procurado, buscando essa renegociação. É óbvio, com medo da inadimplência, mas é um passo dado. Se você não for procurado, procure. Não deixa a corda estourar, não, porque fica tudo mais difícil. Senhores, vamos falar agora de modelos econômicos. Outro dia, e aí eu começo com o César, eu ouvi o seguinte... parece que a pauta do ministro Paulo Guedes foi por terra, porque a palavra privatização, nesse momento, está meio complicada. Reformas, inevitavelmente, serão adiadas. Previdência tributária, a Previdência foi aprovada, mas a trabalhista e a previdenciária, trabalhista de forma mais profunda, deve ficar para depois. E o tal do equilíbrio fiscal, César? Isso nos leva a novos modelos econômicos daqui para frente, um Estado mais presente? Não tão novo, né? E outra coisa, que parece que estão querendo ressuscitar o Keynes, né? Então, o Keynes já pegava isso. Os keynesianos estão todos felizes da vida, né? Porque querem aumentar a presença do Estado na economia. Nesse momento, se pegar a economia brasileira exclusivamente, o Brasil ele sempre teve o Estado muito presente na economia como investidor. Ultimamente, em função até do problema fiscal, o Estado tem ficado mais ausente, inclusive pregando austeridade fiscal, né? E buscando, através da política do próprio Ministério da Economia, a participação maior da iniciativa privada nos investimentos, tá certo? Então, esse caminho, nesse momento, ele me parece difícil. Realmente vai ter que ter um retorno, e já está acontecendo isso, do governo colocar dinheiro na economia, para a economia continuar circulando. Isso não quer dizer um novo modelo econômico, tá? Uma coisa importante é que, na época que Keynes surgiu, você tinha uma crise de 29 nos Estados Unidos, só que você conhecia o inimigo, né? Então, o desemprego lá estava um desemprego estrutural e o governo, então, entrava gerando emprego. Nesse momento, nós temos um problema de saúde, né, que é muito mais grave, né, que está atingindo um outro tipo de situação. Ora, nesse momento, o importante e urgente é chegar o dinheiro na população, porque se não tiver dinheiro na população, vai todo mundo morrer, depois não tem população para você administrar. Ou seja, a prioridade nesse momento é cuidar do ser humano. Então, os modelos econômicos que estão sendo ressuscitados, muitas vezes, eles visam exatamente você colocar mais dinheiro na economia. E eu acho que está muito inteligente até a participação do Ministério da Economia e o Congresso também com a participação fundamental na aprovação das medidas de maneira célere, porque não adianta demorar, né? Então, o modelo econômico em si, ele é um modelo liberal que ele veio para ficar. Eu acredito muito nesse modelo liberal.
Eu sou defensor irretratável do mercado de capitais. Eu acho que, através do mercado de capitais, a gente vai fazer crescer a economia, vai desenvolver os empresários. Agora, nesse momento, não adianta ficar também a gente tentando inventar as coisas. É o beabá, né? Você vai botar dinheiro, não existe déficit público agora, já arrebentaram as contas mesmo. As contas públicas, elas estão de uma maneira realmente absurdamente deficitárias, né? Mas é necessário, e eu vejo isso com positivo, ou seja, vamos ajudar nesse momento. E o Brasil, ele tem uma característica diferente dos demais estados. Os Estados Unidos acorda e coloca 3 trilhões de dólares na economia. Nós não temos 3 trilhões de dólares para colocar. Então, nós temos que fazer um pouco também que está sendo feito, ou seja, usar o fundo de garantia, acabar o PIS/PASEP, transferir o dinheiro também, os recursos disponíveis, ou seja, a gente tem que usar de muita inteligência. E os modelos econômicos, eles devem servir a esse fim, ou seja, manter a população ativa, com esperança, e de uma forma em que as coisas funcionem até que a gente saia desse problema de saúde que nós estamos enfrentando. É interessante porque em alguns artigos de autoria do Valdir, que eu tive o prazer de ler, o Valdir utilizou um termo que choca no primeiro momento, mas é isso mesmo. É carnificina de empresas. Então, ele defendia, e eu acho que defende, então eu vou confirmar com ele, que sempre tem um falso dilema entre saúde e economia. Não existe isso, né? Ambas têm que ser olhadas com prioridade, mas caminham juntas, são importantes, estratégicas, mas que nesse momento é prioritário socorrer pessoas e empresas, né, Valdir? É isso mesmo. Esse debate de economia contra a saúde, isso aí é fruto de desespero de alguns e de má intenção de outros, porque isso não existe. Não podemos imaginar, em sã consciência, que qualquer argumento de defesa da economia possa se sobrepor a uma única vida que seja. Aí nós vamos perder a nossa essência, que é ser humano, né? E eu sou capitalista, eu não sou socialista. Eu sou capitalista. Eu sou capitalista e posso dizer isso porque estive num governo socialista e defendi privatização. E tinha consciência de que a gente tinha que ter feito isso naquela hora porque o Estado precisava. Também essa bobagem de brigar de negócio de Estado mínimo. Não, cada momento tem sua política, Estevão. E eu tenho muita convicção disso. E hoje o que a gente está precisando é de uma intervenção do Estado. Um modelo keynesiano, como disse o presidente César Berger, aí que não tem jeito, nós vamos ter que passar por isso. Por que nós vamos precisar? Porque eu faço uma analogia em outro artigo meu, Estevão, que é sobre os rios e a economia. Os córregos levam vida para as comunidades e eles são abastecidos de água pelos rios. Se eles secarem, as comunidades morrem, porque ninguém vive sem água. Hoje, o que aconteceu é que acabou a renda. Então, as pessoas estão sem dinheiro para viver. E elas estão confinadas sem dinheiro, você não vai conseguir segurar essa situação. O que a gente precisa? A gente precisa, como os rios abastecem os córregos, a gente precisa abastecer as pessoas de dinheiro. Porque se você colocar dinheiro na mão delas, elas vão dar vida ao tecido econômico. Aquela senhora que está em casa fazendo máscara, ela vai vender para uma pessoa, um vizinho dela, que está precisando de máscara e que recebeu esse dinheiro de subvenção econômica. E com o dinheiro que ela ganhou da venda da máscara, ela vai numa outra vizinha e compra uma marmita. E é assim que as comunidades vivem. Eu sou a favor de uma redução nessa intervenção do Estado. E eu defendi isso quando eu era secretário de Estado. E continuo com essa convicção. Eu acho que esse debate que trouxe para o Brasil, que o ministro Paulo Guedes trouxe para o Brasil, ele é de extrema importância, porque essa Constituição de 88 mostrou que não dá certo. A crise que a gente entrou é muito profunda, tem que ter transformações. Agora, não é a hora da gente conversar sobre transformações. As soluções não saem agora do mercado. As soluções, elas saem agora do espírito público, da política social. Nós precisamos salvar as pessoas, porque governo que não protege e não atende as pessoas não serve para ser governo. Então, nesse instante, o que é que o governo tem que fazer? Tem que ir lá intervir. Como disse o presidente César Berger, já botaram a perder as contas públicas, e eu acho que tem que botar nesse instante, porque você tem que salvar as pessoas.
Não tem sentido você fazer esse debate. Eu vi um vídeo, fiquei estarrecido com o vídeo do novo ministro da Saúde, quando ele disse que nós vamos ter que fazer escolhas. Por quê? Porque nós não temos recursos para atender as pessoas e você vai ter uma pessoa de idade e um jovem, e nós vamos gastar a mesma coisa para salvar, sendo que só pode salvar um, então é melhor salvar o jovem, que ele tem mais tempo, desprezando a construção daqueles que passaram por tanto tempo e que construíram o país. Isso é um absurdo. Eu fiquei estarrecido que ver um ministro da Saúde dizendo isso. É isso que a gente não pode aceitar. A economia não é isso. O capitalismo não é isso. Não, essa guerra ou essa divisão do bem contra o mal, isso tem que parar de existir. Isso é fruto de política que só vem para atrapalhar aquilo que a gente precisa de fazer intervenção. Então, nesse instante, o que nós precisamos é de uma intervenção profunda, que o governo busque as alternativas e os economistas podem ajudar. Se vai pegar as divisas e usar as divisas, se vai se endividar com títulos, se vai rodar papel moeda, eu não sei avaliar. Eu não sei qual é o melhor impacto disso. O que eu sei é que a gente precisa, de forma urgente, ter dinheiro na mão das pessoas, porque se a gente botar dinheiro na mão das pessoas, a atividade econômica ela volta, o tecido econômico ela volta a ter vida. E aí você pode deixar, nesse momento de crise, que as pessoas conseguem sair. Pois bem, eu acho que foi não foi um debate, né? Foi um bate-papo franco, honesto, com duas figuras que têm experiência suficiente e um olhar crítico e, por que não, visionário. E esse foi o propósito desse nosso podcast, olhar para frente e, pelo menos, traçar um pouquinho os cenários pós-pandemia. Para a nossa Brasília, para o nosso Brasil. Para encerrar, um desafio para os senhores. Eu vou falar... O horizonte de Brasília e do Brasil é 3 pontinhos e os senhores completam. Começando com César, o horizonte da nossa Brasília e do nosso Brasil é, César Bergo? É um horizonte de esperança, um horizonte de futuro. Lembrando sempre que a economia, só reforçando o que o Valdir falou, a economia ela não gera valores, ela gera instrumentos. Os valores têm que ser humanos, os valores têm que ser cristãos. Os valores têm que ser aqueles onde a dignidade humana, a solidariedade, ela seja mantida. Isso que o Valdir falou é fundamental. E, encerrando nesse sentido, Brasília tem um grande futuro. Infelizmente, nós estaríamos comemorando agora, esses dias, 60 anos de Brasília. Eu vou tomar um vinho por Brasília aqui. Brasília merece. Brasília merece. E eu amo essa cidade. Eu acho que ela vai ser o grande exemplo para o nosso país. Muito obrigado, César. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigado, viu, Estevão? Obrigado, Valdir, pelo convite. Estamos sempre à disposição. Ainda vou tomar um cafezinho aí contigo, viu, Valdir? Com certeza. Um abraço. Ô, Valdir, e o nosso horizonte? Nosso horizonte é 3 pontinhos. Como diz o hino de Brasília e como disse o presidente César Bergo, de esperança e transformação. Esse é o nosso horizonte, é o horizonte de Brasília. Uma cidade que foi criada com um sonho, através de um sonho, não vai sucumbir a um pesadelo como esse. A gente vai se reinventar, nós vamos ressurgir das cinzas e mais fortes. É isso que vai acontecer. Eu não tenho dúvida que a nossa economia no Distrito Federal vai sair fortalecida disso tudo. Nós vamos ter na economia baixas como estamos tendo de vidas humanas, que lamentamos profundamente a cada vida perdida. Nós também vamos lamentar as empresas perdidas, os patrimônios que foram feitos ao longo desses 60 anos, que estão correndo risco. Mas a vida nos trouxe esse desafio e a gente tem que enfrentar eles. E nós vamos enfrentar como a gente sabe enfrentar muito bem essas batalhas no nosso Distrito Federal. Com esperança, como diz a nosso hino, a capital da esperança, mas com transformações. A gente tem que sair da zona de conforto para construir uma nova empresa, uma nova vida, uma nova relação para o novo mercado que se avizinha. É assim que a gente tem que encarar esse momento e é assim que a gente tem que construir a Brasília dos próximos 60 anos. É isso. Esperamos ter contribuído para que você reflita. Esse foi o propósito, Mexer mesmo, dar uma balançada, boas reflexões, pensando o nosso presente e o nosso futuro. Valdir, obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Estevão. Obrigado, presidente César Bergo. Prazer enorme lhe encontrar. Vamos
Quando passar isso tudo, vamos nos dar um abraço fraternal e tomar um café para a gente conversar um pouquinho sobre Brasília. Mais uma vez, Estevão, obrigado aí pela essa sua forma de condução exemplar e que nos ajuda muito no Sebrae do Distrito Federal. Um abraço, pessoal. Até a próxima.